E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor e levar-me os meus 2 filhos para seres servo. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me declara o que você tem em casa. E ela disse: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, e não pouco. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite a todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Diga aleluia. Aleluia. Meu amado irmão, presta bem atenção, que a Bíblia Sagrada está dizendo para mim e para você acerca de uma mulher. Esta mulher estava enfrentando uma grande dificuldade na sua vida financeira. Esta mulher estava enfrentando um grande problema, de maneira que ela recorre ao profeta Eliseu. Observa que ela vai relatar para o profeta como estava a vida dela. O marido desta mulher, ele era aquele homem que servia na casa dos profetas, ou na escola dos profetas. Esse homem, o esposo dela, quando estava vivo, era ele que preparava a sala de aula, era ele que preparava os locais aonde iria dar o ensinamento da palavra. Este homem era aquele que passava o pano no chão, sempre limpando o local aonde os profetas pregavam, ensinavam. Mas só que a Bíblia, ela vai dizer que este homem, mesmo sendo temente a Deus, este homem, mesmo servindo os profetas na escola de profeta, este homem, por um motivo ou por outro, este homem veio a morrer. E nós sabemos pela Bíblia que todo homem naquele tempo era o provedor da casa. Naquele tempo, como eu tenho pregado, como eu tenho falado, não era como no tempo de hoje. No tempo de hoje, a mulher, ela pode trabalhar, a mulher está em várias profissões dentro do estado do Brasil, né, do país, ou também fora do país. A mulher hoje, ela ajuda o seu marido com o salário que ela ganha. Existem mulheres que trabalham em vários cargos e em várias empresas, mas naquele tempo não era desta maneira. A mulher que ela ficava viúva, não tinha como ela ir trabalhar. Ela passava pelo estreito, ela enfrentava uma grande dificuldade. E este homem, a qual ela relata para Eliseu, não era um homem ímpio. Esse homem não era um homem leviano. Este homem não era um homem desconvertido. Este homem, ele temia a Deus. Diga aleluia. Este homem, ele ajudava os profetas. Mas aí chegou um dia que este homem, ele veio a falecer. E ele, junto com esta mulher, tiveram 2 filhos. A Bíblia não relata a idade que esses meninos tinham. A Bíblia não fala, né, o tamanho que eles tinham. A Bíblia está nos ensinando que esta mulher, além de ser viúva, ela tinha 2 filhos. O marido, enquanto estava vivo, mesmo sendo homem de Deus, ele tinha algumas pendências, algumas dívidas para pagar. E quando ele morre, não tinha como esta mulher pagar esta dívida. Então, os credores, aquelas pessoas
que o homem, quando estava vivo, estava devendo, eles vão até a casa da mulher e falam: olha, o seu marido, quando estava vivo, ele fez uma dívida comigo, e agora eu não quero saber se ele está morto ou quem vai pagar. Eu só quero saber que alguém tem que pagar essa dívida. Diga aleluia. E essa mulher fica, aleluia, sem saber o que vai fazer. E os homens continuam insistindo: se vocês não tiverem dinheiro, eu não quero saber, eu quero o dinheiro da dívida. E aí eles vão dizer: se vocês não puderem pagar, vamos levar esses 2 meninos para trabalhar para a gente, até que a dívida ela venha a ser paga. Diga aleluia. Então se entende que esses meninos, filho dessa mulher, não era bebezinho, já tinha uma certa idade. E aí aquela mulher nervosa, angustiada, aquela mulher triste, aquela mulher batida, já não tinha mais um provedor. E ainda assim esse provedor, ele deixa uma grande dívida, e agora os credores querem levar os seus filhos. Glória! Essa mulher, ela toma uma atitude a qual certamente nós devemos que tomar. Esta mulher vai até o profeta, e ela vai ser: profeta, o meu marido, ele era servo de vocês, o meu marido, ele ajudava vocês, e o meu marido, ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, ele era um homem temente ao Deus da Bíblia Sagrada. Ele morreu e deixou uma grande dívida, e eu não consigo pagar, e as pessoas a qual ele está devendo, batendo na minha porta, cobrando a dívida, e eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu sou uma viúva pobre, eu sou alguém que não tem, de repente, ninguém para me ajudar. E agora eles querem pegar os meus 2 filhos amados, eles querem levar, eles querem raptar os meus filhos para servir de escravo, para pagar a dívida. O profeta está olhando para a mulher, o profeta está entendendo o que a mulher diz, e ele vai dizer: o que eu posso fazer por você? Mulher, o que tu tem em casa? Mulher, como eu posso te ajudar? Porque profeta, que é profeta, homem de Deus, que é homem de Deus, ele sempre está pronto para dar uma palavra para quem chega até ele. Porque o próprio Jesus disse na sua palavra: aquele que vem até mim, de maneira nenhuma eu lançarei ele fora. E esse profeta, ele aprendeu com o seu professor chamado Elias, aquele Elias que um dia foi levado ao céu pela carruagem de fogo. E esse profeta, por nome de Eliseu, ele pergunta à mulher: o que eu posso fazer por você? O que tu tem em casa? E ela vai dizer: a tua serva não tem nada. Porque era assim que viviam as mulheres daquele tempo. As mulheres viúvas passavam muita privação, e todo mundo que olhava para ela dizia: ali vai a viúva, ali vai a desprezada, ali vai a desamparada, ali vai a necessitada. Além de não ter um marido, o provedor ainda enfrentava essas coisas. E quando ele pergunta à mulher: o que tu tem em casa? Ela vai dizer: a tua serva não tem absolutamente nada. E de repente ela recobra a sua consciência, e ela vai dizer: o que eu tenho em casa é apenas uma pequena botija, e nessa botija tem um
pouquinho à toa de azeite. Esse profeta, ele entende que Deus não precisa de muito para fazer milagre. Esse profeta entende que o Deus da Bíblia, ele traz na existência aquilo que não existe. Esse profeta entende que desse pouquinho Deus vai fazer multiplicar. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Eu sinto Deus se multiplica nesta noite. E de repente a mulher vai dizer: a tua serva não tem nada em casa. Mas aí, porque ela fala, pastor, que não tem nada? Porque na hora da luta a pessoa perde de repente a consciência. Na hora da luta, na hora da peleja, a pessoa fala: Deus, sou teu servo, aonde tu está, Senhor? Me abandonou? E era assim que essa mulher estava vivendo. Essa mulher estava vivendo desta maneira. Qual é a mãe que vai ver os seus filhos sofrendo e ela não vai lutar até a última hora para que ele não sofra? Qual é o pai que está desempregado e quando olha o filho pedindo biscoito, o coração dele aperta? Qual é a mãe que vai ver a sua filha, o seu filho com um simples resfriado e não vai fazer de tudo para que ele seja curado do resfriado? Jesus um dia, ele chegou para as pessoas daquele tempo e falou: ei, vocês que são maus, vocês que são pecadores, se um filho de vocês pedir um pão, vocês vão dar uma pedra para ele? E se ele pedir um peixe, vocês vão dar uma serpente para ele? Vocês que são maus, vocês sabem dar boas coisas para o filho de vocês, que dirá eu que sou o Pai Celestial? Eu sei dar tudo de bom, eu preparei coisa excelente, eu preparei coisa grande, eu vou multiplicar, eu vou fechar a boca dos leões, eu vou esmagar a cabeça da serpente. Deus te conhece. E diz a Bíblia que o profeta vai dar um conselho. Ele vai dizer: mulher, pega esse pouquinho de azeite e também pega os teus filhos e fala para eles correr na vizinhança, correr na cidade e bater em casa e pedir vasilha. O que eu acho interessante é que o profeta vai explicar detalhe por detalhe para esta mulher. Manda pedir vasilhas, muitas vasilhas, mas não pede vasilha cheia. Eu quero que você pede vasilha vazia. Esse profeta entendia que Deus, ele faz milagre naquilo que não existe. Pastor, a saúde não vem ainda, ele vai te dar saúde. Pastor, a porta está fechada, ele vai abrir a porta. Pastor, não vejo a luz no fim do túnel, ele vai trazer vitória para a sua família. Aleluia. Ele não precisa de circunstância, ele precisa de alguém que acredita nele. Aleluia. E a mulher chega e vai dizer: sim, senhor profeta. Ela vai e corre e fala para os filhos, e os filhinhos levantam e vai pedindo vasilha. Parece que vejo. Ele passa na porta da Dona Maria e fala: Dona Maria, mamãe falou que a senhora tem um vaso, vasilha aí que possa emprestar. E a mulher de repente dá 3. E de repente ele bate na porta da Dona Francisca, ele bate na porta do seu João, ele bate na porta do seu Jorge, do seu Joaquim, e vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo, e vai trazendo. Enquanto é isso, a mulher está dentro de casa com aquele pouquinho de azeite. Como o profeta falou, ela vai falar, ela vai fazer o que ele falou. E aí chega a primeira vasilha e a mulher vira e aquela vasilha enche. Ei, chega a segunda vasilha, aquela mulher vira e a vasilha enche. Quanto mais chegava a vasilha, mais azeite Deus multiplicava. Quanto mais chegava pote, chegava vaso, Deus fazia encher. Por que, pregador? Porque Deus, ele zela e vela pela sua palavra. Aleluia. Diga glória misturado com aleluia.
Preste bem atenção. Aí a Bíblia vai dizer que foi chegando vasilha e foi sendo cheia, e todas que estavam cheias ela colocava no canto. E diz a Bíblia Sagrada que ela vai dizer: meus filhos, pega mais vasilha. E os meninos vão dizer: mamãe, todo mundo, todos os amigos, todos os vizinhos já nos deram as vasilhas, já não existe mais vasilha para encher. E aí diz a Bíblia que quando não teve mais vasilha, aleluia, o azeite não caiu mais, porque todas as vasilhas já estavam cheias. O interessante que eu vejo no texto mais abaixo é que quando o milagre acontece, quando a prosperidade chega, quando a vida muda, porque não era todo mundo que tinha azeite. Quem tinha azeite tinha dinheiro para comprar, porque o azeite ele era primordial naquela época. Era azeite para encher a lamparina e o fogo não se apagar. Era azeite para colocar na comida, era azeite para ungir o inferno, era azeite para ungir o medo. O azeite servia para tudo, e nem todo mundo tinha azeite. Aquela mulher, ela tinha agora muito azeite, e ela corre até o profeta. Oh, glória! Aleluia! Ela corre até o profeta, e ela vai dizer: profeta, tudo o que o Senhor falou aconteceu, está lá em casa. Tantas vasilhas, vaso, panela, tudo cheio. Ele falou: mulher, pega esse azeite, vende, paga tuas dívidas para os credores, e depois, mulher, tu vive do restante. Diga aleluia. Observa aqui uma coisa: a situação dela estava crítica, a situação desta mulher estava caótica, mas ela não saiu correndo para falar a vida dela para a pessoa que não resolve nada. Aleluia. Ela não saiu correndo para contar para fulana, para ciclana, porque tem coisa, se você contar da sua vida para alguém, amanhã está no ventilador, todo mundo sabe o que tu está enfrentando, todo mundo sabe o que tu está passando. Tem pessoas que falam até sobre a vida íntima do amiguinho ou com a amiguinha, entre aspas. Presta atenção, existe um profeta ainda nesta terra, homem e mulher, que vai orar por você, que vai jejuar, que vai clamar, que vai multiplicar, e vai ver a tua vida ser mudada. Aleluia! Glória, glória! Não conte a tua vida para o meio profeta, aquele que é meio profeta. Porque tem gente que se veste profeta, tem gente que fala como profeta, tem gente que prega como profeta, mas não tem uma vida no altar como o profeta de Deus tem. Presta bem atenção. Tem pessoas nas redes sociais dando um de um profeta e nem comunhão com Deus tem. Revela tudo só para ter um fim lucrativo. Quem está entendendo, diga amém. Este homem aqui, chamado Eliseu, não era assim. Este homem aqui, Eliseu, ele era um profeta de Deus, de maneira que as palavras que saíam da boca dele, Deus lá no céu carimbava, dizendo: vai acontecer. Aleluia! Diz a Bíblia que ela vai falar com o profeta, e de repente, quando ela vai, se ele fosse um meia-boca de profeta, se ele fosse um falso profeta, se ele fosse um profeta mentiroso, ele falava: mulher, não posso fazer nada, o que eu quero ter é só o teu dízimo. Sim ou não? Se ele fosse um profeta mentiroso, ele fala: mulher, eu não tenho nada a ver com isso, tu está em pecado, tu está errada. Mas como ele era um profeta de Deus, ele falou: mulher, o que eu posso fazer por você? O que você tem na sua casa? E ela vai relatar para o profeta. Se ele fosse um profeta mentiroso, como muitos têm por aí, não aconteceria o milagre. Mas como ele era um profeta de Deus,
tudo que ele falou aconteceu. Diga aleluia. Aconteceu. E o mais interessante é quando ela acaba de receber o milagre, quando os vasos estão cheios, ela poderia muito bem chegar e falar: já recebi a minha bênção, já recebi o meu milagre, agora vou ficar em casa regozijando. Eu não tinha nada, agora eu tenho tudo. Mas ela não fez isso. Pastor, por que essa mulher não fez isso? Porque se o marido dela era crente, com certeza ela também era crente. Diga aleluia. Se o marido dela servia a Deus, com certeza também ela servia a Deus. Se o marido dela orava, com certeza também ela orava. Se o marido jejuava, ela também jejuava. Se o marido era exemplo, ela também era um exemplo. Aleluia. Então ela vai até o profeta e fala: profeta, aconteceu tudo o que o Senhor falou, o milagre está lá. Ela voltou até o profeta, e o profeta falou: mulher, agora já é outra etapa que você vai fazer. Sim, profeta, pode falar, estou atento o que o Senhor vai falar. E aí ele fala: vende uma parte do azeite, paga os credores, para que os teus filhos não vão ser levados, e depois você vai viver do restante do azeite. Você vai vender, você vai usar, você vai usufruir, porque não vai faltar mais nada na sua casa. Ei, Deus cuida de você, Deus cuida da tua família, Deus cuida do teu casamento, Deus cuida do teu trabalho, Deus cuida dos teus sonhos, Deus cuida dos teus projetos. Somente faça uma coisa: dê ouvido à palavra de Deus na boca dos verdadeiros homens de Deus e mulheres de Deus. Aleluia. Porque ainda existe homem de Deus, ainda existe pessoas tementes, ainda existe pessoas que não falam profecia da boca para fora. Diga aleluia. Aleluia. Você está entendendo? E uma coisa interessante que eu aprendo com esta mulher, ela relata para o profeta: eu só tenho um pouquinho de azeite na minha botija. E quando o profeta disse para ela: pega essa botija, pega esse azeite, entra para a tua casa, entra no quarto e fecha a porta, porque Deus vai multiplicar. Se ela não confiasse em Deus e não visse Eliseu como profeta, ela ia dizer: profeta, como Deus vai fazer milagres se eu só tenho isso? Ela seria uma incrédula, ela seria uma pessoa duvidosa. E olha que existe muita gente assim, existe muita gente no nosso meio que só acredita se ela vê acontecer. Mas é necessário a gente acreditar, mesmo sem os nossos olhos humanos ver. Esta mulher disse: este homem não é qualquer homem, este homem não é qualquer profeta, este homem não fala e nem joga a conversa fora. Este homem é um homem que tem contato com o céu. Diga aleluia. Ela pega a vasilha, ela pega o vaso, ela pega aquele frasco com um pouquinho de azeite, e ela vai fazer o que o profeta disse. Mas por incrível que pareça, existem pessoas que quando ela ouve dizer: ali tem um profeta, ela corre para lá. Quando chega lá, é um profeta velho, e eu já preguei sobre o profeta velho. E aí ela olha e não tem resultado. Aí fala: lá tem uma profetisa. Aí ela corre para lá e chega lá, é uma profetisa velha. Ela vai para tudo quanto é lugar, procurando resposta
para o seu problema, mas a resposta está aqui. Diga aleluia. Aleluia. Diga aleluia. A resposta está aqui na palavra de Deus. Se você quer a resposta, está aqui. Leia a Bíblia, ore, busque, tenha temor de Deus. Pastor, mas existe profeta no dia de hoje? Claro, existe aqueles que têm responsabilidade, aqueles que têm temor, aqueles que têm tremor, aqueles que antes de falar, primeiro consulta a Deus. Aleluia. Porque diz a Bíblia que Deus chegou. Ezequiel, por acaso tu pode ressuscitar esses ossos? Deus estava dando uma visão transcendental. O que é uma visão transcendental? É uma visão além da visão humana, é uma visão espiritual. Deus já mostrou o vale, e depois ele vai até o profeta e fala: por acaso você, como ser humano, pode ressuscitar esses ossos? E ele vai dizer ao profeta Ezequiel: Senhor, tu sabes. Sabe o que? Não posso, não faço, não sou, não consigo. E ele falou: então, Ezequiel, profetiza. E Ezequiel vai dizer: assim como ele me mandou, aleluia, assim como ele me ordenou, aleluia, assim como ele me autorizou, eu comecei a profetizar. E enquanto eu profetizava, segundo a ordem de Deus, osso se ajuntava no outro osso. Diga aleluia. Observa que Ezequiel só falava e fazia o que Deus lhe ordenava. Tem pessoas que se diz profeta e faz aquilo que ele quer, e prega aquilo que ele quer, e ministra aquilo que ele quer, nunca faz aquilo que Deus quer. Por quê? Porque o que ele faz é somente pensando no recurso para ele, aleluia. Mas profeta de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, ele primeiro pensa na obra de Deus, ele pensa no reino de Deus. Ele não olha para recurso para ele, ele olha para recurso, para a obra de Deus e benefício para aquele que está ouvindo ele pregar. Diga aleluia. Aleluia. Observa que esse profeta, por nome de Eliseu, ele fala e Deus cumpre o que ele fala. Então, meus irmãos, não saia por aí contando a sua vida para ninguém. Tem gente que tem jeito, tem cara de profeta, anda como profeta, fala meia dúzia de língua, revela aquilo que de repente Deus mandou e dá certo. Deixa eu falar uma coisa para você, pra gente terminar. Teve um dia, há muitos anos atrás, me chamaram para pregar numa igreja, e eu sabia que aquela igreja, aquele ministério, tudo deles era revelação. Revelação como, pastor? Revelação pela palavra? Algumas vezes sim, mas a maioria era revelação do homem. E aí eu falei com o irmão: não era bom que eu fosse não, irmão. Chama outro. Não, mas Deus mandou você falar. E aí, a primeira coisa que eu comecei a observar, que a igreja era de família. Tinha 3 irmãos lá. Tinha o mais velho, o homem, o senhor, e tinha 2 senhoras que presidiam a igreja. Nada poderia fazer sem eles determinar. Até aí tudo bem, não era de lá, era itinerante pregando a palavra. E aí eu olhei, subi para o monte, falei com Deus, clamei a Deus, e Deus me deu a palavra de Ezequiel. E aí eu fui pregar, e tinha aí bastante pessoas. E aí quando me deu a oportunidade, eu comecei a pregar, e eu falei sobre o profeta velho. Quando a Bíblia
ela fala sobre o profeta velho, não significa que esse profeta é enrugado ou com a barba grande, cabelo branco. Esse profeta velho é aquele profeta que já está acostumado a profetizar, falar coisa que Deus não mandou ele falar. E a Bíblia determina ele como um profeta velho, profeta que não tem comprometimento com a Bíblia. E aí eu comecei a pregar dentro do texto, debaixo da direção de Deus. Quando eu estou no meio do texto pregando, falando o que Deus mandou, eu escutei um grito no meio da igreja: ei! Eu quero que ele desça do altar e vá embora. Era uma das irmãs daquele moço. E esta moça era uma moça, senhora cega, deficiente. E ela falou: ele está falando que a gente profetiza aqui e somos profeta velho. Eu falei: senhora, não foi nada disso. Se a senhora quer brigar, vai brigar com Deus e com a palavra. Eu estou falando daquilo que Deus me ordenou. Eu nem conheço direito do ministério. Não, eu quero que desça ele agora. Como era a igreja de família, como não era a igreja centrada em Deus, como não era a igreja cristocêntrica, o que aconteceu? Eu falei: tudo bem, entreguei o microfone. Alguém argumentou ainda: não, deixa ele pregar. Deus está falando: não, eu quero que ele desça. E aí eu desci e fui orar, agradecendo a Deus por aquela palavra e pedindo força de me manter ali. E eu continuei ali sentado até o culto acabar. Quando eu saí do culto, algumas pessoas vieram me consolar. Eu falei: não, eu não preciso me consolar. Eu falei daquilo que Deus mandou. E se Deus mandou, tem que falar. Irmãos, presta bem atenção. Não demorou muito tempo, o povo foi embora. Passou meses, o povo foi embora. Acabou a igreja. Algumas pessoas ficaram enfermas. E aí o ministério fechou e está fechado até hoje. Ei, não brinque com Deus. E não cale a boca de Deus. Não quero ultrapassar Deus. Não quero botar Deus no canto. É Deus que fala na igreja. É Deus que toma conta da igreja. É Deus que exorta a igreja. Devemos que estar debaixo da obediência de Deus. Pastor, o senhor se alegra com isso? Claro que não, são meus irmãos. Mas é necessário a gente fazer somente o que Deus manda. Porque se a gente fazer o que a gente quer, vamos se dar mal. Então, quando o profeta falou, ele falou com propriedade. E quando ele falou debaixo da unção, o milagre aconteceu na vida daquela mulher viúva. E não foi preciso levar os filhos. E não ficou devendo nada para ninguém. Diga aleluia. Então, essa palavra é que Deus colocou no meu coração. Não conte a sua vida para ninguém, porque Deus te conhece. Se Ele quiser revelar para você alguma coisa, na vida de um profeta, ou de uma mulher, ou de um homem de Deus, Ele vai revelar. Mas se Ele não quiser, a melhor revelação é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, amém? É através da palavra que você vai vencer. É através da palavra que você vai permanecer firme. É através de ler a palavra e obedecer a mesma que você vai vencer toda e qualquer intempérie da vida. Não caia na besteira de ficar falando a sua vida para fulano, para ciclano, para beltrano. Vai falar com Deus. Não aconselhe da maneira que você acha. Você e eu não achamos nada. Quem sabe de tudo se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. E quando você fala, Deus toca, Deus confirma e Deus abençoa. Diga aleluia, diga glória a Deus. Então, é esta palavra que Deus colocou